Olá, bem-vindos! Bem-vindos ao Pode Mais Cidade Verde, o podcast da ONG Cidade Verde, com o apoio do Sim Comércio. Estou aqui para entrevistar pessoas relevantes que fazem algo para o meio ambiente, para o planeta, trazendo ideias e compartilhando a sua história. Hoje, nós estamos aqui com o Denis Alves Ferreira, que ele é protético, administrador, secretário executivo da Rede Sustentabilidade de Guarulhos, e ele fez parte do Conselho Municipal de Resíduos Sólidos. Tudo bem, Denis? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Nós começamos fazendo uma pergunta, porque nós apelidamos o resíduo, que resíduo é recurso. Né? Pode ser recurso, mas nós apelidamos de lixo, é a palavra que a gente usa popularmente. O que é lixo para você? Então, lixo, na verdade, é o que a gente produz quando a gente transforma substâncias que estão na natureza, né, e tal, em uma coisa inservível. Aí é rejeito, então não é nem lixo, seria rejeito. Então você tem resíduos e você tem rejeitos. Na natureza, que existia há milhões de anos, em equilíbrio, né? Não existia lixo, né? Então, perdurou assim milhões de anos. Praticamente depois da Revolução Industrial é que realmente a quantidade de rejeitos ou de lixo aumentou muito, e hoje em dia está, né, exponencialmente crescendo, né? Então a gente precisa pensar em maneiras de resolver essa equação. É verdade. O homem, né, a nossa vida, nosso dia a dia, acaba gerando isso, os nossos consumos. É claro que a embalagem, ela é importante para a proteção do alimento, principalmente, mas ela pode ser utilizada de uma maneira mais restrita, né? Eu costumo usar os 3 R's, mas tem infinitos R's, né? Exato. Tem reutilizar, reduzir, reciclar, mas tem remanejar, tem outros. Então, essa forma, né, de consumo, você acredita que a gente consiga fazer de uma maneira mais consciente? Você acredita no poder da população, enfim? Sim, primeiro que eu acredito que a única forma de a gente vencer essa barreira é sentarmos juntos, conversarmos muito e criarmos acordos. Porque mesmo a legislação, quantas legislações não tem? A legislação é perfeita. A começar até da questão dos resíduos mesmo. A Lei 12.305, né, de 2010, que foi até onde eu comecei a estudar mais sobre a questão dos resíduos. Ela especificou várias normas, responsabilidades, determinou normas e responsabilidades e tal. Mas o problema é o seguinte, até 2014 era para não ter nenhum lixão em nenhuma cidade. Infelizmente, a gente sabe que isso não aconteceu. Ainda existe. Nós temos especificando que as cidades precisavam fazer o plano de gerenciamento integrado dos resíduos. Também é lindo, inclusive Guarulhos assim tem um plano muito bonito e tal. Mas até hoje também não funciona como está lá descrito. Então não é só a lei, a gente precisa ter o costume realmente, né? A população precisa se sensibilizar. Porque as pessoas, a gente fala consciência, não é só consciência, você precisa primeiro se sensibilizar, depois isso torna uma consciência, né? Porque aí você vai usar os recursos conscientemente, né? Tanto que a lei é como se ela fosse a teoria. Isso. Ela acabou sendo adiada por diversas vezes, porque a população, né, nós não conseguimos, vamos incluir nisso, nós não conseguimos alcançar essas metas. Você acredita que se as pessoas vissem o caminho do resíduo, né? Porque normalmente a gente consome, separa ali no saco para lixo ou mesmo nas sacolinhas, né? Porque é um método de reutilização da sacola plástica. E você coloca ali no portão. E dali é como se ele não existisse na sua vida. Ele nunca passou pela sua vida, aquele resíduo, né? Aquelas embalagens, ou mesmo o resíduo orgânico. Você acredita que se eles soubessem, conhecesse esse caminho, fosse até um aterro sanitário, fosse até uma cooperativa, você acredita que isso poderia sensibilizar mais? Muito, demais. Aliás, eu fui ao aterro sanitário aqui de Guarulhos, é um aterro sanitário bem projetado, bem construído e tudo, né? E é ao lado do que
chamava de lixão, que é o aterro que virou controlado, que eles fecharam, não receberam mais, fecharam e construíram esse outro aterro sanitário realmente com manta, com proteção, com coleta do chorume, né? Que é esse líquido lixiviado, né? Que sai que sobra, né? Do resíduo misturado, como eu falei, né? O lixo é quando você mistura todos os elementos, aí você contamina tudo e virou realmente rejeito, né? Lixo, e você vai contaminando, né? Para tudo quanto é lado. Então, indo lá, foi uma experiência, assim, enriquecedora para mim, porque quando eu me deparei com aquelas montanhas de lixo e os tratores passando por cima e tudo para compactar, depois jogando areia e tal, terra por cima, eu fiquei impressionado com a quantidade de resíduos que não deveriam estar ali. Aliás, reciclados, né, que se estivessem limpos seriam matéria-prima para outras coisas, outros produtos, tanto quanto o orgânico, porque o orgânico é vida, né? Porque a partir, né, da decomposição dos resíduos orgânicos, eles se transformam em adubo. Sim. Então não tem lixo ali. Na verdade, 90% do que estava ali não era lixo. E é tudo misturado, então isso impede. A vida útil dos aterros, a gente sabe que está cada vez menor porque tem um volume muito grande. Até saiu um estudo recente da Maxiquim falando sobre plástico, que é uma grande parte ali. Primeiro, de todo esse resíduo plástico, 88,9% são embalagens e 4,5% descartáveis. E ali existem números que, por exemplo, 30% dos materiais que vão para a cooperativa, né, porque desse número é 4% apenas, né, de todo o resíduo do Brasil, 4% somente são reciclados. E a gente nem aparece numa lista de países, né, que reciclam, porque o último é 5%. A gente está quase para aparecer nessa lista, mas ainda vai um trabalho, né? Exato. Então, desses 4% do lixo reciclável, parte são essas embalagens plásticas, são esses plásticos, e assim, 30% vão para sucateiros. O que a gente identifica assim? Que os shopping centers, o varejo, ele acaba chamando esses caminhões para retirarem, né, esse produto, eles pagam por isso, né, e isso vai, de repente, para essas empresas que reciclam. 19% são beneficiadores, ou seja, é a própria indústria que reutiliza esses produtos, né, para refaturar, para produzir, e 13% empresas especializadas em gestão de resíduos e 11% cooperativas. Talvez se essas cooperativas tivessem um incentivo maior, se esse resíduo tivesse um valor maior, primeiro, não estando ali no aterro, porque é impossível que alguém recupere, né? Mas tendo essa separação. Se as pessoas tivessem essa consciência realmente de não mandar para lá, nós poderíamos ter recursos. Sim. Nós poderíamos estar reciclando isso e dando um jeito nesse material reciclável. Agora, falando do orgânico, que representa 50%, né, de todo o resíduo, você tem compostagem, você trabalhou nisso e tem em casa, né, conforme a gente estava conversando. Fala um pouco dessa questão da compostagem. Até sobre o que você estava comentando aqui sobre métricas, né? É importante, né? Porque cada local, cada cidade ou cada bairro até tem uma particularidade. Então, você identificar quais tipos de resíduos já é o primeiro passo para você entender qual é a tua necessidade. Outra coisa é você ter parceria com a academia ou o poder público, né, e as empresas trabalharem realmente em conjunto para decidir a melhor forma de fazer isso. Então, é o primeiro passo, porque o que acontece? O resíduo é formado quando você mistura tudo. Então, aonde que é que isso acontece? É em cada residência, em cada comércio, indústria. Então, você precisa fazer, primeiro você precisa mapear, você precisa entender qual é o problema. E aí, depois que você entendeu qual é o problema, você precisa traçar uma estratégia para resolvê-lo. Então, vou dizer pelo que você me perguntou sobre a minha casa, né? Sim. Então, nós combinamos lá, olha, realmente precisamos dar um jeito desse resíduo todo. A gente não pode continuar dessa forma.
A gente não pode proteger a natureza, ser amante da natureza, abraçar árvores, se a gente não começar a cuidar desses resíduos, né, dessa matéria-prima, né, que a terra nos dá gratuitamente, entre aspas, gratuita. A terra nos dá gratuitamente, é lógico, tudo vira negócio, mas a gente precisa cuidar, a gente precisa retribuir para a natureza o que ela nos dá. Então, vamos começar a separar. Primeiro começamos ali lavando, porque nós lavamos os resíduos. É uma coisa que ninguém faz também. Tem muita gente que pega os resíduos e só separa, mas não pensa que ali um ser humano vai separar isso numa cooperativa. Ideal que senão fica no caminhão e que vai para o aterro. Se não pode pegar no aterro nem no caminhão, por que você vai entregar para um cooperado ou para um catador, ou seja o que for, um material sujo? Sim. Porque você próprio não gostaria de receber sujo. Então, né, é um trabalho e muito digno. Esses catadores ou recicladores, eles são, na verdade, agentes ambientais. Precisam ser tratados assim, né? Precisam ter formação, precisam ter informação, precisam ser remunerados. Até para ter mais pessoas, né? Para ter mais pessoas, nas cooperativas. Porque se for uma situação sobre-humana, quem vai querer trabalhar ali, né? Exatamente. Então, é o princípio da coisa. Então, em casa, eu separo tudo, limpo e deixo. Uma vez por semana, eu levo todo o montante num ponto de entrega. Já tentei até meio que contratar, entre aspas, um catador, até me dispor até a ajudar de alguma outra forma, até financeiramente, se fosse o caso, mas é difícil o compromisso de passar, porque geralmente eles andam muito em muitos lugares e não têm um compromisso tão constante, mas eu tenho o compromisso de levar no ponto de entrega, que agora é Ecoponto, né? Era PEV antes, no ponto de entrega voluntária, agora é Ecoponto. E próximo da minha casa tem, próximo do meu trabalho tem, então fica fácil. Então o que eu faço? Separei, limpei e deixei lá. E todo o resíduo orgânico, como a nossa alimentação em casa tem pouca fritura, a gente usa pouco óleo, então praticamente tudo vai para a composteira com minhocas. Eu tenho 2 composteiras com minhocas e ainda tenho alguns baldes que eu faço só para revirar mesmo e que está sobreposta ao jardim, então já fica ali com minhoca também fazendo o trabalho para a gente. A natureza faz o trabalho, a gente não precisa ter só de cuidar para não ficar cheirando, para não atrair outros insetos que não sejam, né, benéficos. Você mora em casa. Moro numa casa. E como é essa composteira? Você coloca terra, serragem? Como é esse processo? Para que você que está em casa, né, você que quer fazer essa compostagem aí caseira, né, pode pegar as dicas aqui do Denis. Então, tem caixas, no mercado tem vários tipos, vários tamanhos, inclusive para quem mora sozinho tem composteiras pequenas, para quem tem família maior tem composteiras grandes, então tem vários tamanhos e modelos, né? Em sites é só colocar minhocário, né? Você compra inclusive as melhores minhocas, né? Que são as mais apropriadas, né? Para usar. No meu caso, eu não comprei, eu peguei mesmo do jardim e elas começaram a proliferar e foi excelente. Então, está dando resultado, então não tem problema. Então, são 3 caixas, na verdade, né? São 2 caixas que ficam resíduos e uma que recebe todo o líquido da decomposição dos resíduos. Esse líquido você vai misturar com um pouco de água tal, e vai regar a planta, vai servir de adubo fertilizante líquido. E o composto, depois que as minhocas fizerem todo o trabalho, vai virar o humus, que você vai colocar também, vai misturar junto com a terra e vai plantar, né? E pode distribuir nas árvores pela cidade. Nós mesmos adotamos a árvore do vizinho lá, coloquei meu composto orgânico, agora está até nascendo lá umas plantinhas lá. Está nascendo, acho que é a abobrinha que está nascendo no pé da árvore dele lá. Então, assim, é vida. Porque até vai com a semente, né? E aí pode brotar ali. Exatamente. E assim, o principal é que você está tirando do aterro sanitário. Né? Exatamente. Então, assim, o que vai vir ainda de bônus, né? É um presente ainda. Mas, realmente, essa separação, nós temos vários bairros que estão passando caminhões, né? E coletando. Mas isso precisa ampliar. E só amplia se tiver essa demanda.
né? Então, Exato. se as pessoas começarem a separar o lixo e cada dia ter mais volume, aí vai incentivar o poder público a colocar a coleta e levar. E isso, como a gente estava falando, traz inclusão social, porque é emprego. É claro que hoje a mão de obra está muito escassa, né? Então, precisa valorizar. E desse formato, com essa questão da legislação, como você disse, né? É um conjunto da sociedade privada, do governo, né, toda uma questão aí que une, mas com as questões de imposto, por exemplo, do reciclado, né, nós poderíamos ter uma isenção do IPI, por exemplo, do Imposto sobre Industrialização, porque na matéria-prima virgem, vamos dizer, a nova, já tem um imposto, e aí depois quando você recolhe aquele material, né? É claro, a gente está dizendo aqui para a gente evitar esse consumo, mas quando existe, para a gente reutilizar e depois reciclar. Quando a gente recicla ele, a gente vai pagar mão de obra, matéria-prima, vai pagar energia elétrica, as indústrias vão ter toda essa despesa, e aí quando faturar, ela vai faturando, vai ter imposto novamente, então é uma bitributação. É importante a gente, né, compartilhar isso para que agora, né, esses políticos possam, né, realmente, dentro dessa legislação da economia circular, incluir essa questão, né, do incentivo. Porque você acredita que funciona mais a penalização, uma multa, por exemplo, uma taxa do lixo, por exemplo, ou um incentivo, um desconto, como um IPTU verde, para quem tem separação, por exemplo, num condomínio. O que você acha? É óbvio que eu acho que o incentivo é sempre melhor. E é como eu disse, se você une o poder público, as empresas, né, e a academia, você consegue equacionar esses problemas. Então, olha, quanto que a gente gasta gerando resíduo, né, o sólido inservível, o rejeito? A gente gasta muito, é muito caro. Em Guarulhos, na época que eu trabalhei, eu fiquei 4 meses na Secretaria de Serviços Públicos, era 100 milhões o orçamento. Muito dinheiro. Então, esses 100 milhões, se você pensar que só 20% seria rejeito realmente, que precisaria de tratamento mais sofisticado e tudo mais, você teria 80 milhões para fomentar essa indústria da reciclagem ou da compostagem. Né? De cara, mas a gente sabe que uma coisa puxa a outra, então você vai criando uma cadeia, né, de serviços que você vai ampliando, inclusive a questão econômica, porque a economia é assim, você vai gerando emprego, você vai gerando renda, você vai diminuindo a questão. Porque ali morre no aterro, o gasto morre ali. Exato. E tem a questão da taxa do lixo também, né? Como você estava dizendo, né? Na taxa do lixo, olha só, eu recolho impostos e tal, como todas as outras pessoas. Só que o que acontece? Eu jogo só 15%, no máximo 20% de tudo que eu produzo, e que eu consumo na minha casa, no lixo. O resto eu mesmo reprocesso em casa ou eu gero renda para alguém entregando os meus resíduos. Né? Então você gera menos. Eu gero muito menos e pago a mesma coisa. Então, eu não sou a favor de criar taxas, eu sou a favor de que a gente crie situações onde estimule as pessoas a agirem no melhor possível, no sentido de proteger o planeta, você gerar emprego e renda, dignidade para as pessoas, certo? Isso num contexto onde todo mundo sai ganhando. É um jogo de soma positiva. E essa lei da taxa do lixo, ela é federal. Então, ela obriga os municípios a cobrarem. Por enquanto, eles estão colocando, né, que tem uma renda, que esse dinheiro está vindo de algum lugar, que obviamente está deixando de ser investido, né, em saúde, educação, e assim justifica eles não cumprirem a lei. Mas é algo realmente para se pensar. Eu como não sou técnico tributarista, né, eu penso pela questão do ambiente, mas é aquela questão, a gente tem que sentar para conversar. Não adianta só criar uma lei onde só o governo vai ver o lado dele, ou só a empresa, ou só, né? Mas realmente, assim, é bom demais, a economia circular é bom demais para não se pensar, para não se fazer. Exatamente. Você trouxe aí um gráfico, né? O gráfico borboleta que você apelidou. Explica pra gente um pouco. É o diagrama da economia circular, e isso aqui também faz
como foi a primeira vez quando fui a primeira vez ao Mater e tive uma sensação assim que precisava fazer alguma coisa, esse gráfico também abriu a visão para mim. Então, eu acho interessante compartilhar, né? Porque ele mostra realmente... Consegue pegar aqui? Consegue. Então, é só procurar, né, pelo nome, né? O diagrama mostra... é da Fundação Ellen MacArthur, para dar o crédito corretamente. Então, ele mostra o caminho. Então, se você tem ali, você tem materiais finitos, né? Que é o que a gente extrai da natureza, matéria-prima bruta, né? A gente extrai da natureza. E vai processando, uma hora vai terminar, porque o planeta é finito. A gente ainda não estamos chegando a Marte logo com esses foguetes aí, talvez chegue. Mas quem não conhece da matéria-prima bruta, por exemplo, o petróleo, que é fabricado os plásticos, a areia, que é fabricado os vidros, isso. Né? E assim vai. Então, a gente causa um impacto tremendo. Então, a gente precisa reduzir isso para aumentar o tempo, ou seja, sustentabilidade em todos os sentidos. Então, esse gráfico aqui mostra. Então, ele vai fazendo o caminho e como que você pode melhorar. Então, você tem, lógico, a entrada dos materiais finitos, mas você tem, depois do material, depois do uso, todo o caminho que ele pode fazer. Então, vamos supor, você pode... Primeiro, você pode doar para alguém depois que aquilo não serve mais para você, mas pode servir para uma outra pessoa. Depois você pode fazer uma manutenção para prolongar a vida. Você pode fazer o reuso, né? E uma redistribuição disso. Você pode fazer o recondicionamento, refabricação. E depois as peças ainda vai para uma reciclagem. Então, são várias linhas que você vai fazer antes de chegar no aterro. E a economia, né? Em cada linha dessa, você está gerando emprego e renda para as pessoas, através da economia criativa, solidária. Então, tem vários tipos, né? E até o outro nome que pode ser dado aqui para economia circular é a economia regenerativa, porque realmente você está criando uma forma, né, de regenerar o estrago que você está fazendo, né, com a exploração infinita, né, desordenada da matéria-prima. E pelo outro lado, isso das coisas tecnológicas, né? E da questão orgânica, você tem, né, a digestão, né, a anaeróbia dos elementos. Na minha casa é tudo na presença de oxigênio, ou é minhoca ou é aeração. Como tem leiras que a gente fala, né, quando é grandes... Nem sempre precisa da minhoca. Nem sempre precisa da minhoca. Tem gente que tem alguma coisa contra. Verdade, eu já ensinei minha neta, ela já gosta das minhoquinhas, já coloca as minhoquinhas na criança, mão. Pode conversa com as minhoquinhas e tudo tal. Eu acho isso fantástico. Mas às vezes você coloca só a serragem e tudo já é suficiente. Mas... Eu uso folha seca, porque como tem, né, então não precisa nem de serragem. Eu uso folha seca, então já é um composto que vai acelerando, as minhocas adoram também, então fica fantástico. Tem a tampa, ela é tampada, o sistema é só que eu preciso controlar para não ter elementos que expulsem as minhocas ou que batem, então eu preciso só ter cuidado com o que eu coloco lá, mas casca de fruta, legumes, verduras, essas coisas vai tudo para lá. Tudo aproveitado. Aí quando tem óleo, alguma coisa já é mais complicado, então ou teria que ter uma leira já de grande porte, ou se não, digestão anaeróbia, mas aí já são sistemas mais complexos, precisa de técnica, já precisa de equipamentos e tal. E aí você pode produzir biogás, então é energia. Como agora tem várias lanchonetes que estão fazendo isso, né? Os resíduos estão indo para essas... são mini composteiras até de lona, assim, são super bacanas, assim, e que gera gás para o próprio processamento delas, né? Isso é a verdadeira economia circular. Exatamente. Não está gerando um impacto negativo na natureza, descartando aquele resíduo orgânico e ainda gerando energia para o próprio processo dele. Então, olha como que é algo que realmente cada cidadão pode fazer, não é nada muito gigantesco, que só o poder público, que só grandes empresas, todo mundo pode fazer um pouco, né? E todo mundo fazendo a coisa dar certo, né? Isso a gente até tá falando da questão da reciclagem e tudo, mas ainda tem algo lá atrás que ainda é o descarte incorreto, às vezes quando as pessoas jogam no lixo, né, jogam o lixo na rua, né, descartam ali, as crianças hoje elas já educam um pouco, né, os pais, elas ouvem tanto isso nas escolas, essa educação já está ali, mas são hábitos, né, que eu acredito que precisam ser modificados, e é esse o intuito de nós estarmos aqui, né, compartilhando e você colocando aí seu ponto de vista e tudo, então é muito rico, né. Muito rico mesmo. Essa questão da educação, você acha que precisa de algo mais para conscientizar a população, além de podcast, né? É lógico, assim,
até esses 4 meses que eu fiquei foram riquíssimos, assim, que eu conheci pessoas fantásticas. Eu tinha até uma impressão, assim, funcionário público, como todo mundo tem, né? Mas quando você vê de dentro, tem pessoas que têm uma dedicação fantástica. Então, devo muito para essas pessoas que me ensinaram muito. Né? Se essas pessoas ouvirem eu falar, que elas sabem de que eu estou falando delas, né? Porque se você cita... não posso falar o nome de cada uma, mas cada uma, assim, foram pessoas fantásticas, assim, que me ensinaram muito e ajudaram a minha sensibilidade e aumentar o meu nível de consciência para o mundo, para a vida, né? Para valorizar cada vez mais isso. E às vezes a coisa não funciona realmente porque a legislação vai muito de acordo, né, com nichos ideológicos, aí eu não vou nem, né, dizer um ou outro, mas a coisa acaba não funcionando porque a gente não senta ali, não vê, realmente não resolve o que precisa ser resolvido. Então, o meu trabalho era realmente nas escolas, nas outras secretarias, para levar essa sensibilização, para elevar a consciência sobre os nossos atos e melhorar a gestão dos resíduos. Então, era muito importante. E hoje a minha neta está numa escola, a minha filha também foi numa escola já com sistemas, né, assim, uns construtivistas, não é bem construtivistas, era meio misto, mas sim, que valorizava a natureza, que tinha esse cuidado com os resíduos, entendeu, com os materiais, com as escolhas e tal. E a minha neta está no mesmo caminho, então é assim que se faz. E com exemplo, né, você ensinando e tudo mais, né? Então tem aquela frase que diz que o lixo no chão não fala, mas ele diz muito a seu respeito. Gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas, realmente que possa fazer a diferença, né, no nosso planeta, porque a gente não consegue mudar o mundo todo, mas a gente consegue mudar a nossa volta. Isso. E para as próprias responsabilidades. Vou dizer, o ser humano, né, parece que nós somos donos de tudo, né? Nós transformamos tudo, a tecnologia é excelente, realmente, o homem pensa, o homem acaba conseguindo fazer. Mas a gente tem que pensar o seguinte, nós vivemos num mundo e nós precisamos desse mundo. Então a gente precisa pensar que nós não estamos no topo da cadeia, nós fazemos parte dessa cadeia. Se a gente acabar com tudo que está em volta da gente, nós estamos fazendo a nós mesmos. É como se nós fôssemos uma célula de qualquer organismo, do nosso corpo mesmo, né? Vamos pensar assim, nós somos um planeta né? E uma célula nossa ali não está funcionando, a outra não está funcionando, e isso em cadeia, o que vai gerar? Um desequilíbrio total. Então a gente precisa deixar de ser um vírus no planeta para sermos seres humanos, né? E cuidar de quem cuida da gente. Então, acho que era esse o principal. Verdade, olha, muito bom. E esse desequilíbrio a gente tem visto nas catástrofes, né? Desde os Estados Unidos até aqui, enfim, né? A gente vê cada dia seca num local, chuva demais no outro, e isso, sem dúvida nenhuma, é um impacto do modo que a gente tem vivido, né? Então, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Denis. Obrigado pela indicação. O Reginaldo Sena, né, fez ótimas indicações a seu respeito. Obrigada pela sua audiência. Espero que você tenha gostado e a gente se vê nos próximos podcasts com pessoas relevantes assim, tá bem? Um abraço. Tchau, tchau.